Povo de Deus, bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui já conectados para esse tempo de estudo da palavra. Eu quero te convidar nessa manhã linda, abrir a sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotação. Nós vamos visitar muitas passagens bíblicas essa manhã, então que você não perca nada, que você anote. Nós vamos ler textos que talvez você possa até já ter lido, mas talvez você não se atentou a eles, como nós vamos nos atentar essa manhã. Nós vamos falar hoje sobre Deus procura adoradores e semanas que vem sobre Deus procura intercessores. Existem duas palavras bíblicas que falam sobre Deus estar procurando algo, né? E toca essa questão da adoração e toca essa questão da intercessão. E nós vamos entender um pouco essa manhã sobre a adoração que Deus procura. Nós vamos entender um pouco essa manhã sobre o ambiente do céu, sobre o porquê que Deus desperta o ministério da adoração na terra em períodos essenciais, em períodos específicos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de João 4, que é o texto que fala sobre essa questão de Deus procurar adoradores. Nós vamos começar por João 4 e nós vamos, não apenas em porções do Novo, mas algumas porções do Antigo Testamento, alguns textos proféticos. Nós vamos precisar ir muito no livro de Crônicas, que é um livro que fala muito sobre isso, né? Através da vida de Davi. Davi, ele é muito citado na adoração, porque Davi, ele viveu um ambiente de contemplação, um ambiente de conhecer os céus. E muito daquilo que Davi fez, Davi se moveu, tem muito a ver com a revelação que ele recebeu de quem era o Senhor e da revelação que ele recebeu de quem era o reino dos céus. O modelo de reinado de Davi tem muito a ver com alguns aspectos que Davi percebeu nos céus, na sala do trono. Nós vamos ver que Davi ele edifica um ambiente de adoração que é muito parecido com aquilo que acontece na sala do trono do Cordeiro. Então Davi ele se move por revelação. Davi ele se move por um conhecimento dos céus. Então por isso que nós precisamos muito ir em algumas passagens em Crônicas durante o tempo de reinado de Davi. Então nós vamos estar aí cavando essas coisas e fundamentando essas coisas essa manhã, amém? Mas nós vamos começar aqui por João capítulo 4. João 4, 19 e 26 diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus: Eu sou o que falo contigo. Então nós temos aqui uma conversa que começa a se desenrolar e começa a fluir para o tema da adoração. Quem puxa essa conversa é a própria mulher, porque diante de uma palavra que Jesus libera sobre ela, uma palavra de conhecimento específico em relação à vida dela, ela associou aquela palavra que ela recebeu com uma palavra, com uma revelação dos profetas. Então ela fala: olha, eu vejo que tu és profeta, Senhor. E ela começa a dizer
que naquele monte, né, os pais adoraram. Jacó, que deu aquele poço, adorou. Abraão, que era o avô de Jacó, adorou. Era muito comum, né, nas gerações dos pais, as pessoas subirem aos montes para o exercício da adoração. Nós vamos ver Abraão, quando leva Isaac ao monte, ele vai para o lugar do sacrifício, ou o lugar da adoração. Nós vamos ver que o propósito de Deus ao tirar o povo do Egito não foi apenas levar para uma terra que mana leite e mel, mas o Senhor fala o seguinte: deixa, Faraó, o meu povo ir para que me adorem no deserto, para que me adorem. Então existe um propósito de adoração. Então aquela geração estava acostumada outrora, no passado, a adorar nos montes, a levantar altares nos montes, a oferecer sacrifícios e holocausto ao Senhor nos montes. Mas nós vemos que a partir da edificação do templo em Jerusalém, a partir do próprio Davi que prepara tudo e Salomão edifica isso, Jerusalém se torna um lugar central de adoração. Jerusalém, ela toma um lugar de referência no que diz respeito ao lugar em que se deve adorar. E essa conversa começa a acontecer, ela dizendo: olha, os nossos pais adoravam no monte, mas vocês dizem que o lugar que se deve adorar é Jerusalém. Eu não entendo essas coisas, mas vai vir um Jesus, o Cristo, e ele vai nos explicar essas coisas, como é essas coisas. E Jesus libera nesse contexto, nessa conversa, porque isso falava muito em aspectos de judeus e samaritanos, sabe, em aspectos geográficos, em aspectos culturais, em aspectos de costumes. E de repente Jesus vem com uma palavra que quebra os aspectos culturais, os aspectos de costume, os aspectos geográficos. Jesus vem com uma palavra que transcende o tempo e as épocas e centraliza em relação ao reino. Ela disse: olha, a adoração se adora ao que se conhece, e chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus não está mais condicionando a adoração a um lugar geográfico, mas ele está condicionando a adoração a um adorador. Porque quando um adorador se mover num ambiente, aquele lugar ele vai ser a extensão da sala do trono do Senhor. Quando um adorador ele se mover em uma geografia, aquele lugar vai ser uma terra santa, um lugar onde o nome do Pai é levantado. Aquele lugar vai ser um lugar marcado pela presença e pela manifestação da glória de Deus. Então o Senhor não condiciona mais a adoração a um monte ou a cidade de Jerusalém, mas ele condiciona a adoração a um templo vivo, a uma pessoa. E ele está dizendo que o Pai procura para seus adoradores, esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cara, eu não quero entrar em mérito que a adoração em verdade é aquela adoração que é o estilo de vida e que é um caráter ou uma vida de santidade. Cara, eu queria te dizer que isso é amor a Jesus, isso é básico do Evangelho. Por amor a Jesus a gente cumpre os mandamentos, a gente vive um estilo de vida de santidade. Isso é para todo cristão precisa viver isso. Sabe, o testemunho, o respaldo daquilo que é íntegro, daquilo que é verdadeiro, cara, isso não se abre mão. Então eu não vou entrar nesse mérito, porque isso, cara, é uma base da fé, do cristianismo. Mas eu quero falar em adoração no sentido daquilo que é liberado em relação ao nome do Senhor. É quando o nome do Senhor é proclamado, é quando a ambiência da terra se une com aquilo que acontece nos céus, é quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a revelar o nome de Jesus no ambiente, e isso começa a ser liberado, sabe, sobre um ambiente, o nome do Pai, uma adoração que centraliza, que entroniza o nome do Senhor. Esse é interessante porque na nossa tradução fala que esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, esse está com E minúsculo. Fala do espírito humano. Deus é espírito. Isso nós só podemos adorar o Senhor em espírito, né? Mas, cara, existem traduções mais do original, e esses dias eu estava vendo o Cirilo falando sobre isso, que nós perdemos um pouco da tradução desse texto, né? No sentido de estar trazendo aqui a palavra espírito.
Mas aqui chega a dizer na tradução original que esse espírito aqui não é o espírito humano, mas aqueles que adoram ao Senhor em espírito, ou seja, aqueles que conseguem alinhar o seu espírito ao Espírito Santo de Deus, e no mover do Espírito Santo começam a liberar, a vocalizar a revelação de Jesus, do Pai, do ambiente dos céus em um lugar. Então são pessoas que conseguem, através da comunhão com o Espírito, se conectar em um lugar de um fluir, aonde os céus começam a passar por essa pessoa, aonde essa pessoa começa a contemplar a revelação de quem é o Senhor, e ela começa a liberar isso, ela começa, a vocalizar isso, a proclamar isso. Uma adoração em espírito é uma oração que ela é guiada e que ela manifesta através da pessoa do Espírito Santo, que quer revelar Jesus, que por consequência quer revelar ao Pai. Então a adoração, ela não tem a ver com um lugar geográfico, mas tem a ver com alguém que entende e que manifesta e libera a glória de Deus. Um adorador que conhece os céus, ele abre uma porta para a sala do trono. Nós vamos ver que quando João ele é levado na ilha de Patmos e ele começa a ter revelações do Apocalipse, de repente uma voz diz subir cá, e ele passa por uma porta, e ao acessar uma porta, ao acessar um lugar no reino espiritual, ele entra na sala do trono, cara. Adoradores, eles conseguem entrar em um lugar, que espiritualmente é a sala do trono, um lugar onde o Senhor está em sua glória e majestade, e ele começa a liberar um incenso de rendição ao Senhor. O Pai procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores liberam a realidade do reino dos céus sobre a terra. Adoradores liberam a realidade da sala do trono sobre a terra. Adoradores liberam, ambientes dos céus sobre ambientes aqui da terra. Para nós falarmos de adoração, para a gente falar de adoradores, não tem como a fonte ser a terra. Porque tudo que a gente for falar, a fonte é o Pai, a fonte é os céus. Então nós precisamos contemplar o modelo dos céus para então entender aquilo que Deus quer que nós façamos na terra. Essa é a sabedoria de Davi. Davi ia na fonte sempre. Davi ia nos céus. Então quando Davi contemplava os céus, ele edificava na terra. Então nós temos que contemplar aquilo que a adoração fala nos céus. Como é o ambiente da adoração nos céus. Então nós vamos entender aquilo que Deus está procurando para estabelecer sobre a terra. Se você abrir comigo em Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver um pouco de um ambiente de adoração manifesto na sala do trono. Apocalipse 4, do 1 ao 11. Diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Um adorador, que ele entende o seu ofício de adoração, que o seu coração e o seu deleite está no Senhor. Um adorador que adora no Espírito de Deus, ele acessa lugares celestiais. Um adorador, ele entra em ambientes dos céus. Ele entra nessas portas que os tabernáculos eternos da adoração. João foi chamado e uma voz falou para ele: sobe aqui. Então João, ele em espírito entra em uma nova dimensão. Ele acessa um lugar celestial. Que lugar é este? O ambiente da sala do trono, um ambiente onde o Senhor está, um ambiente do trono de Deus, um ambiente onde a pessoa de Deus está manifesta. Um adorador é aquele que no Espírito ele consegue acessar lugares celestiais de revelação de quem é o Senhor. Então nós temos aqui que agora João, ele acessa um lugar, existe uma porta aberta no céu, e ele acessa os céus.
sabe? E essa porta conduz a um lugar. Ele é chamado para subir mais alto. Sobe aqui para cima e eu te mostrarei o que deve vir. A adoração tem a ver com contemplar. A adoração tem a ver com conhecer. A adoração tem a ver com perceber. A adoração tem a ver com centralizar o Senhor e a pessoa do Senhor. Por que nós estamos passando por uma reforma na adoração? Porque nós tínhamos adoradores que não contemplavam os céus. Nós tínhamos uma geração de adoradores que contemplavam a si mesmos, as suas demandas. Então nas nossas músicas cantavam sobre os problemas da nossa alma. As nossas músicas cantavam apenas sobre as promessas que nós vamos alcançar ou vamos deixar de alcançar. O que é isso? É uma adoração que ela é horizontal. Ela está falando das coisas da terra. Por quê? Porque não estamos acessando portais celestiais. Nós não estamos subindo um nível além de adoração. Cara, são esses adoradores que o Pai procura. Adoradores que acessam e que se movimentam, que estão estabelecidos na sala do trono, cara. Em espírito, estão nesse ambiente, convivem nesse ambiente, conhecem o Pai de estar com o Pai nesse ambiente. Então uma voz chama João e diz: sobe mais alto, vem aqui. E ele acessa uma porta, ele acessa um lugar. E esse lugar, nós vemos aqui que é a sala do trono. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando eu vejo muitas das vezes a adoração que a igreja oferece ao Senhor, e às vezes eu vejo o quão fria e monótona muitas das vezes é a adoração da igreja, ou a expressão de cântico e louvor da igreja, eu vejo no meu coração que a igreja, ela está cantando sem contemplar. Ela está cantando sem acessar um ambiente celestial. Ela está cantando sobre o Cordeiro sem conhecer o Cordeiro. Porque não tem como você acessar um lugar de revelação de quem Jesus é e você não expressar isso em fervor, em paixão, em quebrantamento, em rendição. Cara, João está aqui contemplando que ele está vendo um trono. Ele está vendo um que é semelhante a jaspe, o sardônio, a um arco-íris brilhando na sua capacidade máxima de cor e luz. Ele está vendo alguém que parece pedras preciosas. Ele está vendo relâmpagos, vozes fortes como trovões. Ele está vendo todos os céus olhando para o trono e se prostrando e adorando. Ele está vendo 24 anciãos com coroas na cabeça, mas que diante da realeza daquele que está sobre o trono lançam suas coroas. Não tem como você entrar em um ambiente de adoração, contemplar Deus, contemplar o Cordeiro, e você não se render, você não se prostrar, você não, todo o seu ser clamar pela realidade de quem Ele é. Então nós estamos num lugar de adoração hoje que nós não contemplamos. Nós cantamos sem conhecer, porque se contemplássemos mais, se tivéssemos mais revelação de quem Ele é, a expressão da nossa adoração seria muito mais intensa, muito mais centralizada em Jesus, muito mais apaixonada, e nós liberaríamos mais ambientes celestiais aonde nós estamos reunidos em adoração. Muitas vezes a nossa adoração não passa da terra, nós não acessamos esses lugares, essas portas dos céus, e a conexão é um coração, a conexão é a união do meu espírito com o Espírito de Deus que anseia revelar e mostrar Jesus. Existe um convite: subir cá, venha mais alto, venha à sala do trono. Então não tem como falar de adoração sem olhar para os céus, sem olhar aquilo que acontece nos céus. Então nós precisamos voltar à origem, voltar à essência, para que a gente entenda a adoração e entenda sobre sermos adoradores.
Então a adoração é aquela que centraliza o Senhor no trono. É aquela que coloca o Senhor como primeiro. É aquela que, coloca o Senhor ali, único e focal. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos lá. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante a um novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos segurar aqui. Primeira coisa, quando nós nos tornamos adoradores que acessam a sala do trono, nós começamos a contemplar não só o trono, mas aquele que está sobre o trono. E quando a gente começa a contemplar aquele que está sobre o trono, começa a ser revelado a nós a soberania daquele que reina sobre terra, sobre céus, sabe? E sobre o seu nome que está exaltado também naquilo que está debaixo da terra, ou seja, as próprias hostes do inferno. Sabe? O governo e a soberania de Deus, ela está exaltada sobre todas as coisas. Uma vez eu ouvi um homem de Deus dizer que uma senhora de joelhos diante da sala do trono, ela é mais influente do que a rainha da Inglaterra. Por que essa pessoa disse isso? Porque essa era uma pessoa que ela habitava na sala do trono. E ela entendeu a dimensão do reinado, do governo, da soberania daquele que reina sobre todas as coisas. Então alguém de joelhos, ou alguém entendendo o governo de Deus sobre tudo, é uma pessoa mais influente na sua movimentação do que a própria rainha da Inglaterra. Quando Pilatos quis falar para Jesus o seguinte: olha, está na minha mão o poder de te salvar e o poder de te condenar. Jesus olha para Pilatos e fala assim: pelo amor de Deus, você não sabe o que você está dizendo. Você não teria essa autoridade se essa autoridade não fosse dada pelo meu Pai. E mais, eu entrego a minha vida de forma voluntária. Eu estou debaixo da autoridade do Pai. Não é a sua autoridade que vai determinar o curso das coisas, mas eu estou debaixo do governo do Pai, estou seguindo, em obediência ao plano e propósito do Pai. Então, muitas das vezes, por nós não entendermos a esfera de governo de Deus sobre as circunstâncias, sobre tudo, nós nos desesperamos um pouco em relação às circunstâncias que nos regem, e nós colocamos a nossa expectativa errada, muitas das vezes sobre homens, sobre governos humanos, que não podem oferecer aquilo que o governo de Deus ele pode oferecer. Então, por que Jesus ele era capaz de dormir num travesseiro? Porque ele entendia o governo de Deus sobre a sua vida. Se a palavra liberada foi vamos para outro lado, se não chegou ao outro lado, o propósito ainda não havia sido manifesto. Ele entendia o governo de Deus sobre a sua vida. Por que uma situação que vem um monte de guarda com pau e tocha para cercar e pegar Jesus não espantou Jesus nem um pouquinho? Jesus falou o seguinte: cara, se eu quiser, Pedro, por que você está pegando a espadinha, Pedro? Se eu quiser, eu oro para o meu Pai e Ele envia para mim 12 legiões de anjos agora, para resolver esse problema aqui. A questão não é essa, a questão é: eu estou debaixo do governo de Deus, e isso está dentro daquilo que é o propósito de Deus. Então um adorador é aquele que começa a ter revelação sobre o governo de Deus, sobre o trono do Cordeiro, sobre como o governo de Deus é manifesto nos céus e na terra. E ele não apenas começa a ter uma convicção e fundamentar a sua fé diante do trono e do governo do Senhor, mas ele começa a ser um agente para a manifestação do governo de Deus sobre a terra. Nós precisamos entender isso.
Certa vez eu estava em São Pedro da Serra, o Senhor falou comigo: sempre que você chegar aqui, você pega um violão e levanta um altar para mim. E certa vez eu estava lá adorando ao Senhor com um violão num cantinho, e é um lugar de muitos altares a deuses estranhos. E eu estava lá adorando ao Senhor, e de repente eu comecei a liberar palavras, pelo Espírito, no meio da adoração, eu comecei a liberar palavras sobre aquele ambiente, palavras muito específicas sobre o céu daquele lugar, e de repente a minha visão abriu, sabe, e eu vi um trono descendo, e eu vi uma Bíblia de ouro descendo, e o Senhor começou a dizer: o meu governo na terra se manifesta pela palavra inspirada, pela palavra que é proclamada. Então adoradores, eles contemplam, eles têm revelação do governo de Deus, e o liberar dessa adoração está proclamando quem o Senhor é, está proclamando os desígnios do Senhor, e está liberando sobre a terra a vontade e o governo de Deus, cara. Então adoradores, eles estão neste ambiente de sala do trono, eles acessam este lugar de portais eternos. Então nós vemos o que está acontecendo no céu. O que João ele está contemplando no ambiente da sala do trono. Ele está vendo 4 seres viventes, e aqui cada um tem a semelhança de um tipo de um aspecto. E nós vemos esses seres viventes presentes em outros momentos na palavra. Você pode estudar o livro de Ezequiel e você vai ver os 4 seres viventes se movendo no livro de Ezequiel. E quando esses seres se movem, as bases do trono se movem também. Cara, a gente precisa entender sobre a adoração. Porque a adoração que esses seres estão liberando ao Senhor move, sabe, movimentações e ambientes de governo de Deus sobre a terra. Então, eu não quero falar sobre essa representação do leão, do novilho, do homem, da águia, que senão a gente vai gastar muito tempo aqui, muito tempo mesmo. Mas a questão é, qual é a posição deles? Cada um deles está oferecendo uma adoração. E a plenitude da adoração deles, o complemento da adoração desses 4 seres, fala de um lugar de plenitude, de revelação e de manifestação de adoração. Mas qual é o posicionamento desses seres? Eles têm 6 asas, eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Imagina seres que têm olhos ao redor e dentro deles. Cara, eles têm olhos externos e olhos internos. Eles percebem fora e eles percebem dentro a revelação de quem o Senhor é. Uou, cara, isso é muito profundo. Mas, pelo amor de Deus, meu Deus, a gente tem muita coisa para falar. Mas é um lugar onde nós percebemos a adoração em espírito. Cada um dos nossos sentidos estão conectados para perceber quem o Senhor é, para conhecer quem o Senhor é. Cara, o nível de revelação que esses seres têm de quem é o Senhor é muito profundo. Eles contemplam Deus por fora e eles recebem revelação de quem Deus é por dentro. Qual é o posicionamento desses 4 seres? Eles estão seres cheios de olhos, por dentro e por fora. E aonde estão os olhos desses tantos olhos? Cara, onde está esses olhos externos, esses olhos internos desses 4 seres viventes? Cara, cada um desses olhos está sobre aquele que se assenta no trono. Eles estão declarando uma adoração, porque eles estão contemplando aquele que está sobre o trono. Eles estão declarando uma palavra de adoração, e eles estão proclamando: cara, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Eles estão proclamando nesse momento a santidade, eles estão proclamando o poder de Deus, e eles estão proclamando a soberania de Deus sobre as gerações. Ele está dizendo: cara, esse Deus santo e poderoso era um Deus que era no passado, é um Deus que é no presente, e é um Deus que será no futuro. É um Deus que há de se manifestar no futuro. Então eles estão contemplando Deus, e eles estão proclamando sobre quem Deus é, parte dos atributos de Deus, que nesse momento aqui revelam a santidade de Deus, o poder de Deus, Deus Todo-Poderoso. Não é Deus que tem algum poder, é o Deus que é
todo-poderoso. E eles estão falando sobre um Deus geracional, presente em cada uma das gerações. Eles estão proclamando a eternidade do Senhor. Por que eles estão proclamando sobre quem Deus é? Por que eles estão cantando? Por que eles estão vocalizando aquilo que Deus é? Porque eles estão contemplando a pessoa de Deus. A nossa adoração só vai cantar sobre aspectos da pessoa de Jesus, do reino de Deus, do ambiente dos céus, do que o Senhor quer fazer nessa geração sobre a sua vontade sendo manifesta, se nós contemplarmos o Senhor. Senão nós vamos estar contemplando só a gente mesmo e a gente vai estar cantando só sobre aspectos da nossa própria vida. Cara, e que adoração é essa? Essa é a adoração que centraliza o homem. Não é uma adoração que centraliza Deus. Porque é a adoração que manifesta a glória de Deus. A adoração que põe os poderes das trevas em xeque. A adoração que vem trazendo o governo e a soberania de Deus sobre a humanidade. É uma adoração que centraliza Deus. É uma adoração que ela é gerada na sala do trono. E não adianta cantar bem, cantar bonito. Se não for gerado na sala do trono, não vai ter autoridade no reino espiritual. Cara, e Deus sabe aquilo que é de verdade e aquilo que não é. Entende? Então essa tem a ver com a adoração que Deus Pai procura. Cara, pode ter o melhor formato, pode ter a melhor afinação, cara, pode ter a melhor voz, pode ser vocacionalmente, sabe, em timbre, cara, mas se não carregar a autoridade, a glória dos céus, a revelação de se andar nos céus, cara, não é essa adoração que Deus está procurando. Ele está procurando uma adoração que é centrada nesse ambiente, cara. É a adoração que o Pai está procurando, cara. Então vamos lá. Nós temos aqui 4 seres viventes que estão cheios de olhos por dentro e por fora, né? E olha que interessante que a palavra fala. Eles não têm o quê? Descanso. Eles não têm descanso, nem de dia e nem de noite. Eles estão proclamando, contemplando e liberando a adoração. Eles estão contemplando o Cordeiro, contemplando Deus Pai, e eles estão liberando essa adoração. Eles não têm descanso nem de dia e nem de noite. A adoração no céu, ela acontece noite e dia e noite. Ela é ininterrupta, ela é sem parar, ela não cessa. É uma adoração sem cessar. Então, como que é um modelo de adoração dos céus? Não existe descanso. O descanso dos céus está em adorar. O descanso dos céus está em contemplar a revelação daquele que brilha mais como o sol, que é a nossa lâmpada, que é a fonte de vida, força, amor, glória, virtude. Cara, dia e noite, esses seres foram gerados para serem adoradores. Eles são criaturas de Deus, anjos de Deus, que a função deles é não ter descanso, mas contemplar ao Senhor e liberar aquilo que o Senhor é. Isso tem tudo a ver com o governo de Deus manifesto na terra. Deixa eu dizer, o plano e propósito de Deus nessa geração, de cumprimento da grande comissão, dos desígnios de Deus, do governo de Deus sendo manifesto nas nações, tem tudo a ver com um ambiente pleno de manifestação, de trazer para a terra a adoração noite e dia e noite sem cessar, que centraliza o Senhor e que libera o nome do Senhor sobre um ambiente. O ambiente da adoração de noite tem tudo a ver com o cumprimento do plano e propósito de Deus sobre a terra. Então, sempre que Deus foi cumprir uma agenda sobre a terra específica, Deus levantou o ministério da adoração noite e dia e noite. Você sabia que esse ministério foi levantado antes da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus sobre a terra? Eu vou te provar, vou te mostrar isso na palavra. Eu vou te provar que haviam pessoas integrais para adorar o Senhor dia e noite e dia, antes da manifestação do Messias. Então, sempre que Deus quiser cumprir uma agenda de governo dos céus sobre a terra, Ele vai levantar adoração dia e noite e dia sobre a terra. Esse é o modelo do céu. Nós vamos falar de Davi, nós vamos ver que Davi, ele conheceu muito os céus e ele contemplava demais os céus. Ele gastava muito tempo contemplando, sabe, conhecendo os céus.
E Davi estabelece na tenda, no tabernáculo de Davi, um modelo de adoração que era a representação daquilo que acontecia nos céus. E quando você vai ver a geração seguinte, a geração de Salomão, é uma geração que prefigura o reino messiânico do Messias. O reino do Messias de milenar, de 1000 anos. Salomão, ele começa o reino com riqueza e glória, com paz em todo o seu território contra os inimigos e com a manifestação da glória de Deus daquela geração, com todos os povos, tribos, línguas e nações afluindo à cidade de Jerusalém para contemplar a glória daquele reino. Um reino de paz, a glória de Deus presente, as nações indo para Jerusalém, as riquezas, a prosperidade abundante. Cara, nós temos a tipologia do reino milenar. Só que o movimento é esse, cara. Davi é a geração que prepara. E quando uma geração ela entra nesse ambiente, a próxima geração vive coisas extraordinárias. Então aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai manifestar tem tudo a ver. Mas calma, não vamos caminhar pouco a pouco para entrar nessa questão dessa importância da adoração que Deus tem levantado nesses dias, noite e dia e noite sem descanso. E esse é o ministério dos 4 seres. Eles não se dão descanso. Noite e dia e noite estão proclamando o nome do Senhor. Vamos lá, olha o versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, o que eles vão fazer? Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A adoração que centraliza o Senhor, ela vai gerar uma correspondência com o movimento celestial. É natural quando nós entramos em um ambiente de adoração no Espírito, uma adoração que transcende o lugar da alma, do pensamento, da preocupação com as pessoas ao redor, da preocupação com a afinação, da preocupação se a gente está cantando certinho, porque isso tudo é a preocupação da nossa alma, e a nossa alma não está adorando o Senhor. A nossa alma está preocupada com o fluir das coisas. Então, quando a adoração ela transcende este lugar de alma e ela entra em um lugar de adoração no Espírito, que é um lugar onde você se conecta profundamente com o fluir dos céus, e você percebe os céus e você começa a liberar os céus, cara, esse tipo de adoração ela gera uma correspondência no ambiente dos céus. Quando esse tipo de adoração ele é liberado, cara, existe uma resposta automática dos céus. Então você vai contemplar um movimento de anjos, você vai contemplar um movimento de liberação da voz de Deus, você vai ver coisas que vão ser movidas, você vai ver o reino das trevas sendo subjugado. Então você vai ter uma correspondência com os céus, porque quando esses seres eles declaram a sua adoração, nós vemos um movimento. Qual é o movimento? Agora os 24 anciãos, eles se prostram, eles lançam as coroas, eles correspondem, eles também emitem uma voz. Então, a nossa adoração que centraliza o Senhor, ela vai provocar nos céus correspondências. Então nós precisamos entender isso. E se queremos provar mais da glória de Deus na nossa geração, do ambiente dos céus, da manifestação dos céus, nós precisamos entender o que é adoração em espírito. Nós precisamos entender o que é entregar tudo no lugar da adoração. Cara, isso fala de uma conexão de corpo, de alma, de mente, de coração. Não adianta a nossa palavra estar falando sobre quem Jesus é e a nossa mente está longe, a nossa mente está preocupada. A nossa adoração da nossa mente está indo para um ídolo, não para o Senhor. Você consegue entender? Porque todos os olhos desses seres estão olhando para o Senhor. E a gente não pode estar falando algo e o coração está longe. Não, cara. Essa adoração, Jesus falou que era uma adoração dos fariseus, cara, que proclamavam algo que o teu coração estava distante.
Então, nesses dias, nós precisamos remover um altar de idolatria em nós e nas nossas igrejas. E entendemos o que é adorar o Senhor com tudo. Por que Davi ele dançava na presença do Senhor? Por que Davi ele exultava? Por que o seu corpo correspondia? Porque ele estava adorando a Deus com todo o seu ser. Ele estava adorando em espírito, ele estava adorando com sua alma e ele estava adorando com o seu corpo. Sabe, essa é uma adoração que se une com a presença do Senhor. Essa é uma adoração que a noiva e o noivo, eles entram em um lugar de unidade e de fluir, cara. É onde todo o nosso ser, ele se conecta com o Senhor. Então, o acesso a essa sala do trono, sabe, tem muito a ver com o nosso coração. O coração, ele vai ser a chave de acesso a esse ambiente da sala do trono, cara. É um coração rendido, é um coração quebrantado, é um coração sedento que vai nos levar a acessar. Senão a adoração vai ser em parte. Preste atenção, se Satanás não puder fazer com que a gente adore a ele, sabe qual vai ser o movimento de Satanás? Fazer com que a gente adore em parte ao Senhor. Preste atenção na tipologia do Egito. Moisés está falando, deixa o povo ir para que adore a Deus. O que Satanás está falando? Deixa aí os homens e as mulheres e as crianças e os idosos ficam. Satanás, se ele não conseguir roubar, tomar a adoração para ele quer roubar parte da adoração. Então qual era o negócio de Satanás? Não, eu libero em parte para adorar. Então todas as vezes que nós estamos adorando o Senhor em parte, Satanás está na vantagem. Ele está roubando a adoração do Senhor. Então todas as vezes que a gente entra no ambiente da adoração, mas a gente proclama com os lábios, mas a alma não se conecta ao corpo e em espírito a gente não acessa esse lugar, cara, é uma adoração em parte. Satanás está conseguindo roubar a nossa adoração. É por isso que vemos tão pouco da manifestação da glória de Deus dos céus. Porque eu olho para os ministros de adoração da minha geração, eles estão enfadados de tocar e cantar, e eles entram para o ambiente da administração da adoração enfadados, sobrecarregados, preocupados. Sabe por quê? Porque se perdeu, cara, o que é adoração, cara. Se perdeu o que é adoração no meio do caminho. A adoração precisa viver uma reforma nesses dias, como muitos aspectos da vida cristã. A adoração precisa ser reformada, no coração dos adoradores e na manifestação das nossas igrejas. Nós vivemos um ritual vazio, cara, de essência, vazio de autoridade e conexão com os céus. É por isso que nós não vemos em meio ao ambiente da adoração pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo arrebatadas, sabe, pessoas tendo experiências que saem do lugar da administração da adoração, cara, para uma vida de experiências, de derramar do Espírito, porque a nossa adoração tem sido roubada por Satanás. Porque nós temos adorado o Senhor em parte. Então a gente está adorando e a gente está preocupado com a forma com que a gadeira está organizada. A gente está adorando e a gente está preocupado com, cara, que se a gente vai cantar o certo ou errado. Bro, essa adoração em parte já foi roubada e ela não vai cumprir o propósito que Deus espera. Entende? Então, qual é o que está no céu? Nós vemos o ministério da adoração nos céus, olhos dentro e olhos fora. Aonde estão esses olhos? Todos voltados para aquele que está sobre o trono. É uma adoração focal, é uma adoração centralizada, é uma adoração inteira, é uma adoração plena, é uma adoração que aqui não tem descanso, nem de dia e nem de noite. São seres, eternos, e eles podem fazer isso. Nós somos temporais, não dá para ficar de dia e de noite. Mas nós podemos nos revezar, e manter a adoração levantada. Eu vou falar um pouco sobre isso. É importante, antes que você fique pensando assim, mas eu vou virar um ser vivente, Mas enfim. Então, cara, agora essa questão uma vez, uma vez eu vi um pastor que largou tudo para ir entrar nesse ambiente da adoração 24 e entender o que o Senhor estava fazendo sobre a terra em relação a isso. E um pastor do ministério foi questionar ele, tipo assim, cara, mas a gente precisa adorar isso tanto, a gente precisa ficar cantando isso tudo, a gente precisa todo dia, várias horas e tal, não sei o que, E ele falou assim, cara, eu imagino você fazendo essa pergunta
para um dos seres viventes estar adorando o Senhor. Ele simplesmente, de todos esses olhos que ele tem, ele vai pegar, se você chegar lá, ô Senhor ser vivente, é necessário a gente ficar adorando isso tudo, e ficar aqui orando, hora após hora, e adorando. Provavelmente ele vai virar apenas um desses olhos para você, né? Todos os outros olhos vai virar um desses olhos. Ele vai dizer assim, por que você não pega os seus olhos e coloca naquilo que eu também estou contemplando, naquilo que eu também estou vendo? Entende? Então, se a gente estiver contemplando quem o Senhor é, cara, a gente não vai discutir sobre essas coisas. A questão é querer adorar sem contemplar quem o Senhor é. Esse é o problema. Nós adoramos aquilo que não conhecemos. É a palavra de Jesus. Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Vocês não entenderam sobre a adoração. Né? Então, cara, nós precisamos entender essas coisas. Vamos juntos, vamos progredir. Amém? Amém. Então, quando nós temos um modelo de adoração que vem do céu, nós temos um padrão. Então, vamos ver que a tendinha que Davi ele edificou, a gente aprende muito de adoração com Davi, porque quando a gente vai falar de adoração, porque Davi entendeu e discerniu um modelo do céu e estabeleceu na terra. Velho. Davi fez isso. Ele simplesmente contemplou no céu, ele estabeleceu na terra. E nem foi Deus que mandou. Foi uma iniciativa do seu coração. Entende? Foi um anseio do seu coração. Né? De tão apaixonado e entregue que Davi ele era. Abre comigo em 1 Crônicas 16. 1 Crônicas, capítulo 16. Vamos juntos. Nós vamos ver, a partir do livro de 1 Crônicas, do estudo do livro de 1 Crônicas, e um pouquinho do livro também de Samuel, um pouquinho de 2 Samuel, nós vamos ver que Davi, ele, provavelmente você conhece essa passagem, eu acho que está em 2 Samuel 6, que Davi ele anseia por levar a arca para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém. O que era a arca? A arca da presença era um ambiente físico que continha a manifestação da glória de Deus. Essa arca ela foi projetada para ficar em um lugar chamado Santo dos Santos. Sabe, um ambiente da manifestação da glória de Deus. Não eram todas as pessoas que podiam entrar nesse lugar. Era o sumo sacerdote que entrava neste lugar onde a arca da presença estava, e ele tinha que se santificar, ele tinha que se preparar, né? Cara, era um ambiente de glória. Esse ambiente onde a arca da presença estava. Davi, quando, né, a arca ela é roubada pelos filisteus na geração de Eli, perde-se a arca. E o zelo de Davi era o que? Cara, eu quero mais que tudo a glória de Deus presente na cidade de Jerusalém. Eu quero a glória de Deus nessa geração. Eu não sei, posso viver um reinado bem sucedido, eu posso viver, cara, um ministério bem sucedido, eu posso viver um êxito em todas as coisas. Se a glória de Deus não tiver, cara, não está valendo de nada. Então Davi era um cara que ele tinha um zelo muito grande pela glória de Deus, pela manifestação da glória de Deus. Então ele anseia levar e estabelecer a arca na cidade de Jerusalém. Você conhece essa história provavelmente, se não conhece, né, depois você lê. Mas Davi ele tenta levar, faz de forma mais bem intencionada possível, né, pega da mesma forma que os filisteus, põe um garro de boi novo, né? Da mesma forma que os filisteus enviaram a arca de volta para Jerusalém, porque a arca para os ímpios estava sendo juízo. E nós precisamos entender isso, cara. A glória de Deus, ela traz vida, mas ela é juízo contra o pecado. Então não adiantava os filisteus levarem a arca e colocarem a arca lá, achando que as maravilhas de Deus iam vir sobre eles, os feitos de Deus, porque num ambiente de pecado, a arca foi juízo. Entende? Então, os filisteus começaram a ter hemorroidas. Os filisteus começaram a ver o deus Dagon prostrado, porque num ambiente onde a glória de Deus está sendo manifesta, a idolatria não consegue ficar de pé. A adoração a outros deuses não consegue ficar de pé.
Não fica. Entende? E nós estamos em uma nação que ela tem raízes profundas de idolatria. Quando Deus levantar o ministério da adoração em espírito nessa nação, a idolatria vai ser arraigada, vai ser removida dessa nação. Você entende, cara? Então, a glória tá lá, cara, com os filisteus. Davi manda, aí eles mandam, não quiseram mais a glória, porque a glória estava sendo um juízo para eles. Eu acho que é por isso que muitas igrejas não querem mais a glória, porque estão tão em pecados que a glória hoje de Deus, se vier sobre as igrejas, é juízo sobre o nosso povo. E nós temos que passar por um processo de arrependimento, senão a glória de Deus não vai gerar vida, vai gerar juízo. Né? Ou a gente se arrepende, ou a gente se arrepende e volta à essência. Não tem outro caminho. Falar de adoração é falar da realidade de Deus no nosso meio. Falar da realidade de Deus no nosso meio é falar da restauração de uma coisa chamada temor. Né? Porque Deus, ele é poderoso. Ele é santo. Né? Então, Davi, ele quer trazer a arca. Só que ele não quer levar a arca e não com o padrão do céu. Ele usa o padrão da terra. Ele usa a forma que os filisteus usaram para carregar a arca, o carro de boi novo, bonito. Estava uma festa linda, mas não estava conforme o padrão de Deus. O que aconteceu? O juízo, Uzá morre. Então Davi fica triste, Davi fica perturbado, porque ele quer a glória de Deus e ele não sabe o que fazer. Só que ele vê que na casa de Obed-edom a glória foi vida, a glória foi prosperidade, a glória foi abundância. Entende? Então ele vê que o problema não era a glória, o problema era o nosso relacionamento, a nossa interação com a glória de Deus. É a forma como a gente lida com a glória de Deus. Então ele volta à essência, ele volta às leis, sabe? E ele vê que para carregar a glória de Deus precisava ter renúncia, sacrifício, holocaustos, santidade. Sabe, a glória de Deus é carregada por pessoas, nos ombros, sabe? E ele começa a entender essas coisas e ele volta às origens, aos princípios. E a arca é levada para Jerusalém. E o que Davi faz quando a arca chega em Jerusalém? Ele constrói uma tenda. E ele fala assim, cara, a partir de agora vão haver músicos, vão haver adoradores, levitas, que continuamente, dia e noite, sem descanso, vão ministrar a presença de Deus, louvores e adoração ao Senhor. Cara, onde que funciona dessa forma? Aonde que você tem a glória de Deus estabelecida sobre o trono e a adoração acontecendo dia e noite? Na sala do trono, cara. Davi conhecia a sala do trono. E ele imita o padrão do céu. Ele coloca uma tenda, a glória estava lá. E ele organiza uma galera para o ministério integral, para adorar e buscar o Senhor, cara. Davi cria um novo nível de ministério, né? Aquela galera não estava preocupada em gravar um CD. Eles não estavam preocupados com a turnê pela Cafarnaum, por Zebulon, por Samaria. Eles estavam preocupados em ministrar a presença do Senhor. Eles estavam preocupados em permanecer no ambiente de glória. Entende? E cara, Davi, ele é terrível. Porque na época da lei ele vive a graça. Na época da lei Davi já rasgou o véu. Havia um véu no tabernáculo de Moisés que separava. Havia um véu no templo, mas a tenda de Davi remove o véu de separação entre a glória e o homem, cara. Davi, ele anda no tempo da graça. Davi, ele anda no modelo do céu. Por que que ele anda na frente? Porque ele vai na fonte, ele vai no céu. O céu é a essência, o céu é a origem. E ele vai no céu. Então ele anda conforme o modelo do céu, cara. Então não tem, cara, essa questão do véu ter sido rasgado quando Jesus morreu do templo. Cara, na época de Davi não tinha isso não, velho. Era a tenda, a glória e adoração fã, né? Então Davi, ele estabelece um ministério para adorar dia e noite sem descanso a presença do Senhor. Vamos ver isso em 1 Crônicas 16, fala sobre isso. Vamos ler? Vamos ler alguns versos? Diz assim: introduziram, pois,
a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Então pegaram a arca de Deus e puseram onde? No meio da tendinha. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos de ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu todos em Israel, tantos homens, mulheres, cada um bolo de pão, pedaço de carne, passas, né? Devia ser Natal, tinha passas. Designou dentre... Mas Jesus não tinha nascido, então ainda não tinha Natal. Até nisso Davi era profético. Pesado. Até nisso Davi era profético, tá vendo? Davi antecipou Natal. Brincadeira à parte, vamos aqui voltar que isso é sério. Versículo 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar o quê? Diante da arca do Senhor, e celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel. A saber, começa a falar o nome de essa galera que era levita e que tinha a incumbência de ministrar diante da arca do Senhor, de celebrar, de louvar, de exaltar. Asaf, que era chefe, Zacarias, Jeiel, Semiromote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, com alaúdes, com harpas, símbolos, né? Os sacerdotes Benaia e Gesiel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Aí, tá faltando trombeta, chofar, né? Tem que arranjar essa trombeta aí que tá faltando trombeta. Então, nós vamos ver aqui que naquele dia, o primeiro dia desse turno perpétuo, entre aspas, de adoração, ou desse ministério que Davi levantou de adoração dia e noite diante da arca do Senhor, nós vamos ver que, versículo 7, naquele dia está começando esse ministério. Davi está estabelecendo, a arca acabou de chegar, ele armou uma tenda, e ele agora está organizando turnos de adoração diante do Senhor, de ministração diante do Senhor. Naquele dia, nesse primeiro dia, Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. E nós vamos ver aqui um cântico que foi liberado nessa ocasião. Aqui na minha Bíblia diz que é o primeiro salmo. O primeiro salmo? Uhum. Os salmos, nós vamos falar sobre isso. O que são salmos? Poesias o quê? Cantadas. Os salmos, eles têm sua origem justamente desse momento e desse tempo, a qual Davi estabeleceu turnos levíticos para proclamarem o nome do Senhor, para adorarem ao Senhor, para cantarem sobre o Senhor. Então os músicos escreviam letras, Davi compunha canções, Asaf e os filhos de Corá. Nós vamos ver diversas pessoas que compunham canções. Se você abrir nos Salmos, você vai ver o que? Ao mestre de canto de Davi, você vai ver ao mestre de canto, Salmo de Davi, ao mestre de canto, Geduntum. Nós vamos ver Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto. O que eram os salmos? Eram canções que eram escritas para serem ministradas à arca do Senhor e à presença de Deus, a glória de Deus. Esses são os salmos, entende? E Davi falava o seguinte: ao Senhor tem que ser cantado um cântico novo. Davi, ele incentivava, através do espírito profético, a composição de novos cânticos ao Senhor, né? Novas composições. Então nós temos aqui nos 16, do 7 ao 36, nós temos o primeiro salmo aqui, uma canção que foi liberada nesse primeiro dia em que a arca foi estabelecida na tenda. Versículo 37. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Fala-se que essa edificação de Davi, da tenda com a arca da glória de Deus, com turnos
incessantes de levitas se revezando para cantar, tocar instrumentos e ministrar em adoração o nome do Senhor, para render graças, para exaltar o nome do Senhor. Fala-se que durou 40 anos, ininterruptamente. 40 anos de adoração, noite e dia e noite, sem parar. Era por isso que Davi declarava, cara, no Salmo 27. O que Davi declarou no Salmo 27? Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. O que ele está dizendo? Eu quero estar nesse ambiente de glória para sempre, né? É lá na tendinha que a glória está, é na tendinha que está acontecendo a adoração. Cara, o que eu quero é estar nesse lugar para sempre, né? Eu acho que Davi ficava assim, cara, por que eu tenho que ser rei, velho? Por que eu tenho que aqui cumprir um monte de agenda, de cronograma, de responsabilidade, cara? O que eu quero mesmo, Senhor, me libera para estar chapando 24 horas nessa tendinha. É isso que eu quero contemplar a sua beleza. Eu quero me largar nesse ambiente de adoração. Era esse o desejo da alma de Davi. Isso era o coração de Davi. E por isso que ele estabeleceu externamente algo que estava dentro dele. Uma tenda, um tabernáculo de adoração. O coração de Davi era uma tenda de adoração, uma casa de adoração ao Senhor. E ele estabelece fora aquilo que estava dentro. O modelo dos céus que estava dentro de Davi, ele põe para fora, sobre aquela geração. Então nós estamos falando de 40 anos de adoração dia e noite, noite e dia sem parar, debaixo do ministério de Davi. Ele edifica que é o primeiro dia. 1 Crônica 16 é o primeiro dia que isso está acontecendo, e fala aqui que continuamente isso foi estabelecido diante do Senhor. E se você estudar crônicas, você vai ver os turnos dos levitas, vai falar aqui, cara, uma infinidade de gente. Era uma multidão de gente que caminhava de forma integral para ministrar a presença do Senhor, para manter de pé esse ministério de adoração incessante diante da arca do Senhor. Estamos juntos? Então essa é a origem dos salmos. Os salmos eram canções que eram compostas para poder se adorar diante da arca, que era enviada ao mestre de canto, e o mestre de campo organizava o seu turno. Então a galera pegava os símbolos, as trombetas, os instrumentos de cordas que Davi mandou fazer, e ali naquele turno iam ministrando ao Senhor a adoração. Então nós temos isso. Então nós vemos aqui que isso dura durante a vida de Davi. E qual é a consequência da próxima geração? O que a outra geração experimenta? Entre aspas, a tipologia do reino milenar. Nós vemos o reino de Salomão, a glória vem sobre aquela geração. A glória cai sobre o templo. Os sacerdotes não conseguem ficar em pé. Nós vemos que um reino que em todas as suas fronteiras tinha paz com os seus inimigos. Um reino de muita glória, né? As nações vinham para conhecer a glória daquele reino. Então nós temos a tipologia do reino milenar em Salomão. Mas o que antecede? Antecede esse ministério, né, de adoração, dia e noite, de centralidade da glória de Deus, né, de edificação desse tabernáculo de Davi, né? Então sempre que o Senhor quiser estabelecer o governo dele, um cumprimento de uma agenda na terra, cara, o Senhor vai levantar, ele vai edificar esse ministério de adoração e oração dia e noite, como é no céu. Então, olha o quanto que a palavra do Senhor profetiza. Agora vamos ver os profetas profetizando o retorno desse tabernáculo de Davi. Porque nós tivemos 3 dispensações no Antigo Testamento de tempo. Nós tivemos o tabernáculo de Moisés, nós tivemos a tenda de Davi, e nós tivemos o templo de Salomão, que depois foi destruído, né? E depois foi reconstruído em Esdras, Zorobabel e tal. Nós tivemos 3 expressões de lugar físico para culto ao Senhor, para adoração ao Senhor. Qual é aquele que Deus quer restaurar? A tenda de Davi, a casa de Davi. Entende? Não é o lugar físico, não é aquilo que se constrói fisicamente.
mas é aquilo que se gera em essência. Entende? Então nós vemos agora a voz profética declarando que vão vir dias que o Senhor vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Vão vir dias que o Senhor vai levantar mais uma vez a tenda de Davi. Para quê? Para que as nações busquem ao Senhor. Para que as nações conheçam ao Senhor. Então o Senhor sempre atrela essa restauração do tabernáculo de Davi com as nações conhecendo a glória de Deus, com uma colheita dentre os povos, com os gentios conhecendo o Senhor. Vamos ver isso sendo profetizado nos profetas. Vamos no livro de Amós. Abre aí nos pequenos profetas, né? Que de pequeno não tinha nada. Amós 9:11. Nós vamos ver profecias da restauração do tabernáculo caído de Davi. Nós vamos ver alguns momentos que foi profetizada essa restauração do tabernáculo de Davi. Naquele dia, versículo 11. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. E levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas. Olha o 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilão mosto, e todos os outreiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhe comerão os frutos. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então olha só, o Senhor profetiza que haverá a restauração do tabernáculo de Davi. O Senhor vai reparar suas brechas, o Senhor vai levantar ele mais uma vez. E ele conecta essa restauração com todas as nações conhecendo o nome do Senhor. E olha o que ele fala no versículo 13. Eis que vem dias que o que lavra segue o que ceifa. O que pisa as uvas ao que lança a semente. Você consegue imaginar um tipo de plantação onde uma pessoa vai na frente lançando a semente e a outra pessoa vem atrás colhendo as uvas? Você consegue imaginar um tipo de plantação em que alguém está lavrando e alguém está ceifando? O que isso fala? Extremamente fértil. Um processo aceleradíssimo de tempo. Não tem como, eu já plantei feijão na roça. Você tem que respeitar um processo. Não tem como ser um vir plantando a semente e o outro já vir atrás colhendo os frutos. Mas aonde que isso aconteceu? Aonde que o jardim já estava estabelecido? No jardim. O ambiente do céu é um ambiente em que as coisas já estão prontas. Num ambiente de avivamento, o que semeia, o que colhe acompanha o que semeia. Num ambiente de avivamento, a presença do céu acelera os processos. Você entende? Você semeia e a colheita é abundante, cara. É rápido. 2 anos de avivamento às vezes 100 anos de trabalhar em padrões da igreja sobre a terra. Então o Senhor está conectando a restauração do tabernáculo de Davi com um fruto de avivamento, com um fruto de restauração das nações. Entende? Então aquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias, de grande comissão, de avivamento, tem tudo a ver com a edificação do tabernáculo caído de Davi. Entende? Atos, profetize isso também. Vamos só para a gente ler. Atos 15. É um parecer de Tiago no primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio da igreja foi falado sobre o tabernáculo de Davi. Primeiro concílio para falar sobre a questão dos gentios, se era lícito ou não os gentios conhecer a Jesus e caminhar no Evangelho. Então está tendo aquela discussão, testemunhos, né? E agora vem o parecer de Tiago. E toda a multidão, 15:12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios de Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras.
Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando as suas ruínas, restaurarei. Para quê? Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas pelos séculos. Então, Tiago, presidindo a igreja em Jerusalém, ele está vendo os gentios se convertendo, ele lembra das palavras proféticas de Amós, dizendo: cara, é um tempo que Deus vai alcançar as nações, é um tempo que Deus vai alcançar os gentios. Foi proclamado isso, né? Que haverá, os gentios serão tocados. E ele libera essa palavra da restauração do tabernáculo caído de Davi. Estamos juntos? Amém? Amém. Vamos voltar no livro profético. Malaquias. Malaquias 1:11. O último livro do Antigo Testamento. Olha o que Malaquias 1:11 diz. O Senhor está exortando o sacerdócio. O Senhor está liberando uma palavra de confronto, dizendo que estavam entregando ao Senhor pão imundo, que os holocaustos, a adoração estava, deturpada. O Senhor está exortando os levitas, os sacerdotes, os ministros do Senhor daquela geração, dizendo: cara, vocês não estão me colocando como prioridade. Aquilo que vocês estão me dando é resto, é sobra. Cara, e eu não estou satisfeito com isso. Vocês foram gerados para serem sinalizadores do povo, do que é dar o primeiro ao Senhor, o seu tempo, o seu melhor adoração, o melhor incenso, o melhor holocausto. E o sacerdócio estava caído e não estava oferecendo aquilo que o Senhor merecia. Como que o povo poderia estar oferecendo se os ministros do Senhor não estavam oferecendo? E o Senhor está exortando. E dentro dessa exortação, o Senhor libera aqui através de Malaquias uma palavra profética. Tá, vamos ler o 10 aqui. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendessem de balde fogo no meu altar. Não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então o céu está irado, o céu está dizendo assim: nem acende o fogo no meu altar. Não estou aceitando essa oferta de resto. Não estou aceitando essa adoração meia boca. Eu não estou aceitando esse holocausto impuro, esse holocausto pecaminoso, essa adoração que está subindo como um incenso desagradável às minhas narinas. O Senhor está exortando pesado aquela geração. E no meio dessa exortação, Ele está dizendo assim mais, versículo 11: desde o nascente do sol até o poente, ou seja, de dia e de noite, será grande entre as nações o meu nome, e em todo o lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, cara. Então, num tempo em que o holocausto, a adoração, estava falha, pecaminosa, não colocando o Senhor como primeiro, o Senhor está exortando. Ele diz: cara, vai chegar um tempo que do nascer do sol ao poente do sol, em todo lugar vai ser queimado incenso ao meu nome, vai ser trazido ofertas puras, vai ser trazido uma adoração pura, um holocausto puro, porque o meu nome será grande entre as nações. Então, queridos, o Senhor profetizou que um movimento em que em todas as nações incenso estaria sendo liberado ao Senhor, incenso santo, adoração pura, adoração verdadeira, do nascer do sol ao pôr do sol, ou seja, dia e noite. O Senhor profetizou, e nós vemos o Espírito estabelecendo isso nessa geração. Nós temos casas de adoração e oração em diversas nações da terra, lugar que você nem imagina. Tem lá uma casa de adoração estabelecida por Deus.
Então o Pai, Ele está procurando verdadeiros adoradores. E nós viemos ministrando aqui sobre a adoração que acontece nos céus. E adoradores são aqueles que adoram a semelhança do padrão celestial. Então, Malaquias profetizou isso acontecendo nas nações. E nós vemos o Espírito do Senhor trazendo forma a isso, né? Nós temos muito mais de 10 mil casas de oração catalogadas, sabe, funcionando nesse momento. Muitas delas 24 horas por 7. Nós temos o Espírito do Senhor derramando encargos sobre o coração de pessoas, como foi com o coração de Davi, que Davi falava assim: eu não vou dar descanso, até ver a glória do Senhor em Jerusalém, até ver o nome do Senhor sendo honrado e ministrado e adorado continuamente. Então nós vemos que o Espírito do Senhor está derramando sobre pessoas um encargo, e essas pessoas não vão sossegar até ver isso estabelecido na terra como é no céu. O Senhor está fazendo isso em todas as nações, o Espírito do Senhor está coordenando isso. Amém? Amém. Então Deus, é por isso que Deus está marcando o DNA de uma geração, né? Existe uma geração que carrega esse chamado à adoração, ao lugar da contemplação, ao lugar da íntima comunhão, ao lugar de oração, ao lugar integral ao Senhor, ao lugar de se dedicar tudo a Ele. Entende? Isso faz parte de uma geração que Deus está estabelecendo isso. É o Espírito, e nós já nascemos, somos gerados debaixo desse DNA, debaixo desse Espírito. E o nosso Espírito vai clamar até a gente entrar nesse lugar. Porque isso tem a ver com uma agenda do céu. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo numa geração. O Senhor vai cumprir a grande comissão. A igreja vai oferecer os seus frutos. As nações serão tocadas pelo evangelho do reino. Nós vamos experimentar um romper de avivamento. As últimas chuvas serão maiores do que a da primeira. E em meio a tudo isso, um movimento de oração e adoração, de adoração dia e noite, está sendo edificado pelo Senhor. Porque tem tudo a ver com esse nível de liberação do governo de Deus sobre a terra. Tem tudo a ver com essa questão da adoração. Amém? Amém. Estamos juntos? Eu tinha muita passagem bíblica ainda para a gente ir, mas eu vou dar uma resumida. Eu vou citar, eu não vou entrar, eu vou citar e vou passar, né? Eu preciso de mais uns 15 minutinhos só. Eu só vou citar, você pode anotar para você ler, ruminar depois. Mas eu creio que já foi bem fundamentado em algumas coisas, né? Biblicamente. Nós temos eu queria falar o que a adoração gera. A adoração, ela gera muitas coisas. Nós vemos a adoração na Bíblia gerando muitos frutos. Eu ia falar um pouco agora sobre a adoração como uma arma de ataque, né? E eu ia citar a palavra de 2 Crônicas 20 a 21, 22, quando Josafá, ele está sendo cercado por uma aliança de 2 reinos, Amon e Moabe, e nós temos o exército inimigo avançando poderosamente contra o reino lá de Israel. E nós temos que Josafá olha e ele não vê condições naturais de guerra para vencer aquela aliança, aquela coalizão. E nós vemos que ele vai buscar o Senhor, ele ajunta todo o povo e começa a se humilhar diante do Senhor, perguntando o que fazer, porque senão todos seriam destruídos. E o Senhor libera através da palavra profética, o Espírito do Senhor vem sobre a voz profética, e a palavra profética é liberada, dizendo que naquela guerra eles não teriam que pelejar, né, que eles veriam um grande livramento que o Senhor daria. E lá 2 Crônicas, né, 20, vai estar essa história, e no versículo 21 e 22, diz que quando eles estavam indo para a guerra com o seu exército, que era muito menor do que aquela aliança gigantesca de reinos contra eles, diz que ele toma conselho entre as pessoas, debaixo daquele conselho ele ordena os levitas à frente de batalha, e os levitas começam a levantar o nome do Senhor. Os levitas começam a liberar os seus instrumentos e a sua voz dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começam a adorar o Senhor, começam a levantar, erguer o nome do Senhor, os atributos do Senhor, a própria presença do Senhor se manifesta e a presença do Senhor desbarata e vence os inimigos. Então a adoração no reino espiritual, ela é uma arma de ataque poderosíssima
contra as trevas. É por isso que o inferno ele vai tentar tocar tanto a vida dos adoradores para gerar prostituição espiritual e idolatria. Para que a adoração ela seja corrompida ao Senhor. Porque se a adoração for centralizada, for uma adoração santa, uma adoração pura, uma adoração de altar, velho, o reino das trevas está perdido. É por isso que Satanás ele era um ministro, cara, de adoração. Se tem uma coisa que ele sabe corromper, é a adoração, e ele investe pesado. É uma área que ele tem muito conhecimento. Ele era líder da adoração nos céus. Era querubim ungido. Entende? Então ele entende demais sobre isso. Gerações e gerações. Então, a adoração, ele sabe que a adoração ela é uma arma poderosa contra as trevas. Onde altares de adoração são levantados, o reino de Deus se manifesta. Presta atenção, cara, sobre altares de adoração. Abraão era um homem de altar. Abraão, aonde ele peregrinava, ele levantava altares. Você vai ver que aonde Abraão chegava, ele levantava um altar ao Senhor. Em cada geografia que ele pisava, ele levantava um altar ao Senhor. Certa vez, Abraão levanta um altar em Betel. Gerações na frente, Jacó começa a peregrinar e vai encontrar os parentes da sua mãe. E ele chega em um lugar e ele pernoita. E ele pega um travesseiro e ele coloca e ele dorme. Quando ele dorme, ele sonha que existe uma escada, existe uma porta aberta no final daquela escada e anjos do céu subindo e descendo. Ele fala: uau! Será que essa não é Betel? As portas da casa de Deus. Abraão passa gerações passadas num lugar e ergue um altar. Gerações na frente, Jacó vem, pisa naquele lugar. Ele contempla uma união de terra e céus. E uma porta aberta para a sala do trono. E anjos dos céus se movendo. Cara, eu não sei se você está entendendo isso, cara. Sabe, eu não sei se você está entendendo isso. Abraão era um homem de altares. Onde ele passava, ele edificava um altar. Um altar que é estabelecido ao Deus vivo, bro. Entende por que o inimigo ele resiste tanto a isso? Então, um outro ponto que eu quero comentar. A adoração dia e noite sempre vai ser precursora de avivamento. Olha comigo em Lucas 2, 36, 38. Você olha para Jesus, antes de Jesus se manifestar, você acha que Deus não levantou o ministério secreto da adoração dia e noite? Lucas 2, dá comigo. Obrigado, Lucas, por ter deixado esse registro, senão a gente não saberia. Lucas 2. Ai, meu Deus, como eu amo isso. Lucas 2, 36. Ai, como eu amo a adoração profética. Como eu amo esse ambiente. Lucas 2, 36 a 38 dizia assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ásia, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e ela está aqui para dar testemunho disso. Mas para alguém que está avançado em dias, você está novinho, mano, você está conservado. Né? Vamos lá, 37. Presta atenção. Com seu marido 7 anos desde se casar, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava tempo, mas fazia o quê? Adorava noite e dia em jejuns e orações. Nós vemos antes de Jesus se manifestar, o ministério da adoração de noite acontecendo. A gente sabendo ou não, isso estava acontecendo. Nós vemos um relato de uma mulher que em jejum e oração, noite e dia, adorava o Senhor. Aí, você sabe o que essa mulher faz?
Chegando naquela hora, dava graça a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. A mulher estava noite e dia adorando. A mulher estava em comunhão, em jejum, em comunhão com o céu. Aí, antes do menino aparecer, a mulher estava falando sobre o menino, dando detalhes sobre o menino. Entende, querido? Aí os fariseus daquela geração, os intelectuais, os cabeçudos daquela geração, que conhecia a lei de trás para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro, chega Jesus e eles não sabem que Jesus é Jesus. Mas uma mulher adoradora tinha mais revelação daquilo que Deus estava fazendo naquela geração do que toda a religião da sua época. Você entende isso, cara? Que esse é um lugar de intimidade, de compartilhar dos segredos dos céus, de entender as estações. Ela sabia a estação que ela estava vivendo, ela sabia a estação que ela estava entrando. Aí, por conta de não estarmos nesse lugar de verdadeira adoração, de verdadeira entrega, as coisas estão acontecendo e a igreja, em vez de ser profética, de estar andando na frente, muitas vezes a postura da igreja está patética, porque ela está perdida em meio às circunstâncias por não estar no ambiente da sala do trono ouvindo os céus. É duro dizer isso, mas é necessário dizer isso. Nós precisamos voltar a um ofício profético, de comunhão com o Espírito, aonde as coisas que acontecem, nós estamos sabendo, o papel de Ana é anunciar aquilo que está vindo, dar detalhes daquilo que os céus estão fazendo. Entende? Esse é o papel daqueles que andam com o Espírito Santo, daqueles que são adoradores que adoram o Espírito em verdade. Proclamar, preparar as pessoas para aquilo que estão vindo. Entende? E esse lugar é através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui adoração dia e noite, né? Essa descrição de adoração de noite acontecendo. Então nós tínhamos aí uma ordem de adoração levantada pelo Espírito Santo, a qual pessoas estavam adorando dia e noite, né, antes da manifestação de Jesus na terra. Nós vamos ver na história, nós podemos estudar a história dos moravianos. Se você está surpreendido com Davi, que levantou 40 anos, os moravianos levantaram 100 anos ininterruptos de busca à face do Senhor. Isso gerou em um dos maiores movimentos missionários que tocou a terra. Isso gerou em um dos maiores movimentos de avivamento nas nações, né? Na Inglaterra sendo tocada, sendo despertada, sendo reformada. Esse movimento dos moravianos foi um movimento de avanço muito poderoso. Como eu falei, queria 15 minutos, faltam 3 ou 4. Isaías 62 fala sobre isso também. E eu acordei há 2 dias atrás, ouvindo uma canção, um cântico, né? Que falava que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Pela manifestação, pelo posicionamento dos filhos de Deus. E quando a gente estava cantando aquela canção, profetizando aquela canção, uma voz vinha e começava a declarar Isaías 62. Isaías 62 fala desse levantar, desse ministério de proclamação do nome do Senhor dia e noite. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha. 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que farei lembrar do Senhor, não deis a Ele, não descanseis e nem deis ao Senhor descanso, até que restabeleça e ponha, né, Jerusalém como um objeto de louvor na terra. O que os seres viventes estão fazendo? Sem dia e noite. Estão proclamando o nome do Senhor. O que Isaías está profetizando? O Senhor estabelecendo pessoas sentinelas que não vão dar descanso a si mesmos nem ao Senhor. E que dia e noite vão estar neste lugar sem se calar. Como que começa dizendo?
Por amor de Sião, não me calarei. Eu vou proclamar o nome do Senhor. Eu vou proferir. Eu não vou me calar, eu não vou abrir mão. Eu vou me manifestar como um filho, como um noivo. Eu não vou abrir mão deste lugar, né? De declarar, de proclamar, sem dar descanso, né? Adorar, centralizar o nome do Senhor. Adoração é tudo aquilo que o Senhor está centralizado. Deus procura adoradores, é o tema de hoje. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Muito mais do que apenas uma canção. O Pai procura adoradores que entendem o que é adoração segundo o modelo dos céus, que acessam ambientes celestiais, que contemplem, que estão nos lugares de comunhão, que proclamam pelo Espírito o fruto dessa adoração, porque o Espírito quer revelar o Cordeiro, o Espírito quer revelar os desígnios do Senhor.